Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje uma aulazinha bem light, como eu disse para vocês. Na próxima semana teremos nossa avaliação processual e hoje, dia de Biologia 2, vamos revisar o conteúdo que vai ser aplicado nessa avaliação, tá? Conteúdo bem tranquilo que a gente já vem trabalhando aí, né? Conteúdo geral de genética mendeliana. Então preste atenção que a gente tem que pegar desses conceitos, ó. Quando a gente fala de genética mendeliana, falamos da primeira lei de Mendel lá no início do ano, e hoje nós vamos falar sobre a segunda lei, né? A segunda lei ela é um pouco mais elaborada, mas não quer dizer que é mais difícil, né? A gente vai aplicar a primeira lei de forma simultânea, na verdade. Quando a gente fala de segunda lei, a gente fala de transmissão de duas ou mais características. Então a gente tem que observar, né, quais são essas características e quais os alelos que vão causar essa característica. O exemplo clássico lá da segunda lei de Mendel é a coloração e a textura das sementes de ervilha, que foi a plantinha que ele estudou. Então, quando a gente vê tanto a coloração como a textura da semente, sendo amarela ou verde, lisa ou rugosa, nós temos diferentes conjuntos de alelos que vão determinar essa característica, né? Então, quando a gente faz esse cruzamento aqui do quadro de Punnett, né, com cruzamento entre heterozigotos, né, que a característica dominante vai ser semente amarela e de textura lisa, a gente vai ter essas proporções, né, de fenótipos. Nós temos 9 ervilhas amarelas lisas, 3 ervilhas amarelas rugosas, 3 ervilhas lisas verdes e uma ervilha verde rugosa, né? Então a gente tem essa proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1. Então essa proporção aqui sempre vai ser a proporção clássica de segunda lei de Mendel, quando estivermos analisando duas características num cruzamento entre dois heterozigotos, tá? Então, ó, os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido, ou seja, híbrido é esse que tem as duas versões dos alelos, um dominante e um recessivo, distribuindo-se independentemente para os gametas onde se combinam ao acaso. Olha só como é que acontece essa segregação independente, que é o conceito clássico da segunda lei. Na formação de gametas, a gente trabalhou isso aqui exaustivamente, né? Quando a gente vai formar os gametas desse indivíduo aqui híbrido, né? Que ele tem as duas versões do alelo, dominante e recessivo, esses cromossomos que contêm os genes dessas características, liso e rugoso, amarelo e verde, eles estão homólogos, eles se duplicam os homólogos antes da divisão meiótica, e esses homólogos eles se separam na formação dos gametas, não é assim? Então a gente tem 4 combinações diferentes, lembra disso? Eu tenho 4 possibilidades de formação de gametas, né? Eu tenho gametas combinando Rzão com Vzinho, né? Rzinho com Vzinho, Rzão com Vzinho ou Rzinho com Vzão. Eu tenho essas 4 combinações entre os cromossomos homólogos que se separam e cada um dos cromossomos contendo cada um dos genes vão se agrupar. Então essa é a segregação independente, tá? Aí eu falei para vocês aqui como é que a gente faz essa determinação dos gametas, né? A gente pode fazer essa proporção da ramificação, esse método de ramificação, mas tem aquele método de 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigotos, certo? De potência, tá bom? Quando falamos de segunda lei, né? Tranquilo, entendemos. Também vamos falar sobre tipagem sanguínea, né? Tipagem sanguínea, mamão com açúcar. A gente viu tudo isso daqui, né? Os tipos sanguíneos que a gente conhece do sistema BO, sangue do tipo A, sangue do tipo B, sangue do tipo AB e sangue do tipo O. Qual é a diferença entre eles? O aglutinogênio que vai estar na membrana dos eritrócitos, das células vermelhas, das hemácias, né? Então, os aglutinogênios são essas proteínas, essas glicoproteínas que estão lá na membrana. No tipo sanguíneo A, os eritrócitos apresentam aglutinogênio do tipo A, sangue do tipo B, sangue do tipo AB apresenta os dois aglutinogênios e o sangue do tipo O não apresenta nenhum. Aí, dependendo do tipo sanguíneo, a gente tem os anticorpos, que é aquela aglutinina que vai defender contra sangue diferente do indivíduo, né? Então, se o indivíduo é sangue A, ele tem
aglutinogênio do tipo A e tem aglutinina, anticorpo anti-B, porque se o tipo B é estranho a ele, então ele tem que ter anticorpos para se defender, não é assim? Então, mesmo raciocínio para o tipo sanguíneo B, né, ele tem o anti-A. Grupo sanguíneo AB não tem nenhum anticorpo, porque se ele tem os dois aglutinogênios nas suas superfícies, né, os dois antígenos na sua superfície de hemácia, ele não pode ter anticorpos, senão ele vai atacar a si próprio. E o mesmo raciocínio também para o grupo sanguíneo O. Se ele não tem nenhum, ele vai apresentar os dois anticorpos, anti-A e anti-B, para se defender. Quando a gente faz aquela tipagem sanguínea aqui, por exemplo, colocando o soro anti-A nessa linha, quem é que vai aglutinar, né? Vai coagular, vai ficar meio estranho. O sangue do tipo A, que ele tem o antígeno tipo A, então esse soro anti-A, o soro é uma solução de anticorpos, não é assim? Então, o soro anti-A vai coagular e o soro anti-A vai coagular o tipo A e o soro anti-A vai coagular também o tipo AB, porque o grupo sanguíneo AB não tem o anticorpo, o antígeno A. Então, essas relações que a gente vai aplicar, tá, na tipagem sanguínea. Aí a gente tem aí os genótipos possíveis, né? A gente falou desde lá que é aplicável à primeira lei, mas é importante a gente observar que temos um caso de codominância, né, no tipo sanguíneo AB, onde os dois alelos são expressos simultaneamente, né? O alelo isão A e o isão B, eles não têm relação de dominância entre si, então eles vão ser codominantes, mas eles dois vão ser dominantes em relação ao alelo recessivo izinho, que vai determinar o fenótipo sangue tipo O, beleza? E com isso a gente com essa relação de antígeno, de corpo, determinação genotípica dos tipos sanguíneos, a gente identifica as possibilidades de doação e recepção sanguínea. Show de bola? Junto ao sistema BO, a gente pode colocar o fator RH, que é aquele positivo e negativo do sangue. Lembra disso? Então, o fator RH é mais um componente da membrana das hemácias, né? A gente tem o fator ABO e a gente tem o fator RH na membrana lá, que eles atuam simultaneamente, né? Eles estão lá simultaneamente na membrana das hemácias. Então, o que é o fator RH, né? Pessoas que apresentam o fator RH na sua membrana, eles são chamados de fator RH positivos. Então, o indivíduo que é tipo sanguíneo A positivo, como é o meu caso, as minhas hemácias, a gente tem as glicoproteínas do tipo A e o fator RH lá na membrana da hemácia, certo? Indivíduo negativo, fator RH negativo, ele não apresenta fator RH, certo? Aí o que é que a gente é importante entender nisso, né? Indivíduo que ele é positivo, ele não produz anticorpos contra ele mesmo, não faz sentido, né? Se ele tem lá os fatores RH na sua membrana da hemácia, ele não vai produzir anticorpo contra o fator RH. O negativo também não produz naturalmente um anticorpo. Ele não tem o fator RH, tranquilo, ele está na dele lá. Agora, o que é que acontece? Se esse indivíduo negativo for estimulado com o sangue positivo, aí ele passa a elaborar, a produzir esses anticorpos anti-RH. Tá entendendo? O negativo está lá, de boa, né? Vamos supor, meu sangue é B negativo. Aí eu fui fazer uma transfusão de sangue, só tinha B positivo lá. Aí recebi B positivo. Aí meu corpo naturalmente era negativo e recebeu um positivo. Essas hemácias que eu estou recebendo tem fator RH lá. Então, peraí, esse fator é estranho para mim. Vou produzir anticorpos anti-RH. Então, o cara que era negativo, agora ele já produz anticorpos contra, né, ele já tem anticorpos contra o fator RH positivo. Se ele vier a receber um sangue positivo novamente, aí esses anticorpos que ele produziu já vai defender, já vai combater esses fatores RH. Está entendendo o conceito do fator RH? Então, ó, aqui temos os genótipos, né, possíveis. RH positivo, a gente tem o homozigoto dominante e o heterozigoto, o Rzão sendo dominante sobre o Rzinho, e o Rzinho dá a condição recessiva, que é o fator negativo, tá bom? E a gente juntando os dois, positivos com negativo, a gente sabe que positivo pode receber tanto de positivo e de negativo. E negativo só pode receber de negativo, certo?
Aí a gente junta tudo isso e identifica as transfusões sanguíneas. E falando de fator positivo, a gente chega naquela doença famosa do fator RH, que é a eritroblastose fetal. Como é que ela vai acontecer? Obrigatoriamente, a mãe deve ser negativa e o pai deve ser positivo. Por quê? O pai sendo positivo, ele tem chance de gerar um filho positivo também, porque lembra que o fator positivo é dominante? Joia. Então, na primeira gestação de uma mãe negativa, se ela tiver um filho com RH positivo, o que é que vai acontecer? No momento do parto, o sangue que vai acontecer alguma troca sanguínea no rompimento da placenta, de cordão umbilical, e a mãe pode entrar em contato, né, com as hemácias positivas do filho. Então, se essa mãe era negativa, o que é que vai acontecer? Eita, está entrando fator positivo aqui. É estranho, vou produzir anticorpos, né? Então, a mãe já fica com anticorpos anti-RH lá. Se ela vier a ter uma segunda gestação de um filho também positivo, o que é que vai acontecer? Anticorpos da mãe combate os anticorpos do filho, certo? Aí o que é que vai acontecer? As hemácias do filho vai ser destruída e ele vai sofrer essa doença, vai ficar todo roxinho, vai ter problema de respiração, né, de transporte de gases, hemácias vai ser destruída, tal. Então a gente tem que criar esse raciocínio aí sobre esse conteúdo. Qual é a forma de tratar? Quando tiver essa gestação aqui da mãe negativa, tiver um filho positivo, 48 horas após o parto, ela toma um soro anti-RH, ou seja, ela vai tomar uma vacina, né, que na verdade é um soro, uma solução de anticorpos que vai combater as hemácias de fator RH que veio do filho aqui, para nem deixar a mãe produzir esses anticorpos, para ela ficar saudável, né, e não atacar o filho na próxima gestação, que aconteceu a mesma coisa. Entendesse aí? Show de bola? Isso pode ser, essa mãe pode ser estimulada só na gestação? Não. Se a mãe receber, por exemplo, uma transfusão sanguínea entre um parto e outro, né, se ela for lá precisar de uma transfusão de sangue, ela sendo negativa e receber sangue positivo, ela naturalmente vai produzir os anticorpos anti-RH. Então, ela é portadora desses anticorpos. Na próxima gestação de um filho positivo, os seus anticorpos podem atacá-lo. Então, é importante controlar essas transfusões sanguíneas, fazer o teste pré-natal, né? Identificando qual é o tipo sanguíneo, pode se fazer antes do nascimento para saber se tem alguns anticorpos da mãe já sendo produzido, né? Se ela já entrou em contato com alguma hemácia desse filho, né? Então é importante a gente criar esse raciocínio aí, beleza, gente? Então, basicamente, esse é o conteúdo, uma parte desse conteúdo da nossa prova. Eu vou encerrar por aqui essa primeira parte da revisão, porque amanhã, na nossa aula presencial, nós continuamos falando sobre a interação gênica. Vamos falar sobre pleiotropia, interação não epistática e epistática, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado, estudem e amanhã estamos juntos. Um grande abraço e até a próxima.